יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. Shalom Lekulam, paz e plenitude a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Torah Talk, hoje abordando a Parashá de Mishpatim, desse ano judaico de 5.786. Logo mais, você estará conosco também na nossa transmissão ao vivo, de nosso Kabbalat Shabbat, Arvit de Shabbat e Derashá de Shabbat. Portanto, é uma honra ter você conosco e hoje comigo, como sempre, meu filho More Davi, que nos ajudará na sequência do comentário dessa Parashá. Shabbat Shalom, Davi, seja bem-vindo. Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom à nossa comunidade e ao Rav também, que está aqui comigo para podermos estudar a Parashá de hoje. Parashá de Mishpatim, Parashá deste Shabbat de 5.786, e é uma Parashá, né, Rav, bem... moral, bem ética, não é aquela coisa filosófica e profunda como nas últimas parashot, realmente algo bem de lei mesmo. A gente costuma dizer que a Torá pode ser interpretada em todos os seus níveis, né? A princípio, nos 4 níveis essenciais dela, Peshat, Remes, Drash e Sod, mas algumas parashot parecem ter um caminho, né, mais direcionado para um desses. Pro Drash, né? Para um desses 4 níveis. E essa Parashá tem a ver muito com o Drash, porque tem um nível moral, é uma Parashá de conteúdo moral. É bom que a gente explique que quando a gente fala de conteúdo moral, estamos falando de ética, né? Não não moralismo, né? Não sexualidade, mas a ética, né? A moralidade. O ser humano, né? O ser humano, né? Estamos falando do bom, do justo, do belo e do verdadeiro. Platão. O bom, o justo, e o belo e o verdadeiro é o que define a ética pela filosofia universal, né? Mas é uma Parashá também muito em Peshat, né? Ou seja, a gente vai precisar, para estudar essa Parashá, conhecer o caminho dos sábios. Rambam, especificamente, vai trabalhar isso nos 613 mandamentos, no Sefer HaMitzvot. Depois ele vai trabalhar isso também na Yad HaZaká, né? A Yad HaZaká, que é o Mishneh Torah. Rashi, creio eu, também vai explicar mais as questões que possam trazer alguma dúvida. Ou seja, é uma parashá bastante alárrica. Bastante. Né? Bastante alárrica. Porém, é uma parashá que se volta para estabelecer os primeiros critérios, né, de um código civil e penal, vamos dizer assim, né? Vamos pegar o exemplo. No Brasil nós temos o Código Penal e o Código Civil brasileiro. O Código Penal, ele descreve os crimes, o que é crime, o que não é crime, o que é contravenção, o que não é contravenção, tal, e estabelece penalidades para esses crimes e contravenções. Já o Código Civil, ele traz o direito do cidadão e a relação entre os cidadãos, né? Por exemplo, contratos de aluguel, contratos de trabalho, etc, né? As leis da consolidação trabalhista, né? A chamada CLT, ela é uma derivação do Código Civil, etc, e a Parashá de Mishpatim, ela traz o conjunto dessas duas coisas. Ela traz leis de trabalho, leis de ética, leis de relações comerciais, né? O Talmud também tem um tomo do Talmud, de um dos 6 tomos do Talmud. Um deles vai especificamente tratar, né, o tomo Nezikim, que é de perdas e danos, vai tratar especificamente, né, o Seder Nezikim vai tratar especificamente dessas leis também, onde ela vai estar discutida. Então nós temos aqui basicamente os principais crimes e como lidar com eles e as relações entre pessoas, né? As coisas que regulam a nossa relação comercial, e etc. E
antes ainda de passar para você, Parashá Mishpatim, o nome Mishpatim significa juízo, tá? Não confundir com Shofetim, que é juízes, embora tenham a mesma raiz. Shofet, Shafat, que é julgar. Shofetim seria juiz, aqueles que julgam, tá? E Mishpatim, que são os juízos. Não confundir com Hukim, né? Estatutos, né? E Mishpatim é um tipo de mitzvot também. As mitzvot, a palavra mitzvah é uma palavra genérica. Dentro das mitzvot você tem os Hukim, os Mishpatim e os Edutim, né? Os Hukim são os mandamentos suprarracionais, para os quais não há uma explicação lógica. É simplesmente nossa relação com o divino que regula a obediência a esses mandamentos. Os Mishpatim, que trata das relações entre o homem e o homem, né? Entre as pessoas, o ser humano e o ser humano. E os Edutim são os mandamentos que dão testemunho, embora alguns mandamentos possam estar enquadrados em mais de um tipo de mandamento. O mesmo mandamento pode ser, por exemplo, um Mishpat, e ao mesmo tempo pode ser um Edut, e assim por diante, tá? Então, Mishpatim vai falar sobre as leis que regulam a relação entre seres humanos e as penalidades para aparentes crimes e contravenções. É isso? Exatamente. E essa paraxá, ela tem aqueles detalhes escondidos ali, né? Mas ela é basicamente sobre lei. E como a gente já tinha falado, eu acho que nas últimas paraxá da semana passada, a questão do Monte Sinai, ela não está cronologicamente listada aqui da maneira correta, né? Não, porque não está. A gente entende que o Moshe subiu, aí ficou 40 anos, né? Que é como a gente sabe. Isso. Aí o povo falou, Moshe deve ter morrido, vou fazer o bezerro de ouro. Aí 40 anos não, ele ficou 40 dias. Em algum plano ele pode ter talvez. ficado até mais do que isso. Até agora, talvez. É. Mas ele ficou 40 dias, aí o povo falou, deve ter morrido, aí fizeram o bezerro de ouro, aí ele desceu com as tábuas, quebrou as tábuas. Enfim, essa história toda. Mas isso tá diferente, né? Porque na aliada, na paraxá da semana passada, em Yitro, a gente vê Deus fazendo a sua manifestação da palavra. Diz que as palavras de Hashem, elas eram palpáveis. A vibração, ela era enxergável. Isso, era sensível. Isso. E nessa paraxá vai mostrar já Moshe subindo para fazer as tábuas na mão dele. Isso, as segundas tábuas. Exatamente. E o bezerro de ouro só vai ser dado na paraxá da semana que vem. Ou seja, é totalmente não cronológico. Exatamente. Nós temos uma tabela aqui, interessante, ó. A Torá não está em ordem cronológica. Esse meu exemplar aqui, comentário da Torá, de acordo com o Urash. Tá? A sucessão dos eventos acerca da outorga da Torá, do modo como eles estão registrados na Torá, comparada às datas às quais eles acontecem de acordo com o Urash. Tá? Então eu vou colocar aqui, capítulo 19, lá atrás, né? Capítulo 19, que na verdade ela compreende várias parashiot. Então você tem Yitro, Mishpatim, Terumá, Tetzaveh e Kitissá. É ao longo dessas 5 parashiot em que a Torá será dada, e os eventos ali registrados não estão cronologicamente listados, né? Então você tem capítulo 19, de 1 a 15, preparações para a outorga da Torá. Isso teria se dado, de acordo com a tradição judaica, teria se dado no dia 2 e 3 e 4 de Sivan. Então, ordem 1. Aí você vai lá para baixo, capítulo 24, verso 1 ao verso 11. Você tem preparações para a outorga da Torá, de novo, 4 de Nissan. Aí você volta para o 3. Terceira ordem cronológica. Outorga da Torá no Monte Sinai, que está no capítulo 19, verso 16 até o capítulo 20, verso 18. 4. Mitzvot adicionais são dadas a Moshe. Capítulo 20, paraxá da semana passada, Yitro. Capítulo 20. Começa no capítulo... capítulo 20, isso aqui é Yitro. Capítulo 20, 19 a 20 e 23. Semana passada, né? Logo após a cereia de broto. É verdade. Mitzvot adicionais são dadas a Moshe, dia 6 e 7, ou 7 de Sivan, segundo Urash. 5. Lá embaixo de novo, capítulo 24, verso 12 ao 24, verso 18, tá? Moshe sobe ao Monte Sinai por 40 dias, dia 6 ou 7 de Sivan,
alguns vão chamar de 17 de Tamuz, que a gente falou semana passada. Sim. Né? 17 de Tamuz, que são as segundas tábuas da lei. Tá? Uhum. 6, capítulo 21, verso 1 a 23, verso 33, leis civis, promessa da conquista da terra de Israel, 6 ou 7 de Sivan, ou ainda 17 de Tamuz. 7, capítulo 31, verso 18 a 34, verso 35, bezerro de ouro, Moshe pede perdão a Deus, entrega das segundas tábuas, 17 de Tamuz, ou Yom Kippur, de acordo com a tradição. Essa é a 7ª. E por fim, a 8ª parte é as instruções para a construção do santuário, Parashat Terumah, capítulo 25, verso 1 até 31, verso 17. Então, essa é a ordem que foi dada. Então, assim, a Torá, como nós a conhecemos, é um conjunto de eventos ali registrados, não necessariamente cronologicamente, é como se fosse sendo escrito de acordo com o que foi dito e etc, daquilo que Moshe recebeu. É bem importante dizer que nessa paraxá nós temos um narrador oculto, né, dentro da teoria da literatura. O narrador oculto é aquele que narra na terceira pessoa, né? Ele fala de alguém, ele está vendo a cena, né? Então ele fala, Moshe subiu no Sinai, Moshe falou isso, né? Isso se chama narrador oculto na teoria da literatura, e aparece em terceira pessoa. Moshe, né? A terceira pessoa de quem está falando, né? Ele quem? Moshe, terceira pessoa do singular. Então esse narrador oculto, tá? O narrador não é o autor, o narrador não é o redator, o narrador não é o escritor, o narrador é uma voz invisível que você tem quando você lê um livro qualquer, né? O livro pode, por exemplo, dizer, eu cheguei lá e assim por diante aconteceu isso. A gente chama isso de narrador personagem. O narrador é o próprio personagem que está narrando sua própria história. Então é aquela voz, né? Então, é essa voz que quando você lê, você está ouvindo ela na sua cabeça. E aqui é um narrador oculto que está observando, e esse narrador descreve a ordem do recebimento da Torá, não em ordem cronológica, mas os eventos vão se misturando ali. E por isso que é tão importante conhecer os sábios, sem os quais a gente não entende a ordem natural das coisas, não é isso? Exatamente. E nessa paraxá, ela vai dar umas coisas bem interessantes, porque nessa paraxá, eu acho, não tenho certeza, mas será a paraxá com mais mitzvot, né? Porque ela tem só dados não ali. sei se é, mas vamos lá. Ela diz aqui que tem 54 mitzvot dadas nessa paraxá. É muita mitzvot mesmo, sabe? E aqui vai ter, como você disse, leis da relação com o ser humano, né? E que se a gente olhar para o nível do Remes, a gente olhar para o nível do Remes e até um pouco do Drash, a gente consegue ver leis ali, por exemplo, com a questão do inimigo, que podem remeter a uma ideia sobre o Tikkun Olam, né? Sobre a retificação do mundo. A retificação do mundo. Bom, aí acho que a gente pode entrar, aí, né, começando por aí, depois a gente vai entrar com alguns outros detalhes, né? Porque a Torá fala sobre o inimigo, você tem o texto aí? Tem, ele se encontra ali no capítulo 23, na quinta aliá, final da quarta aliá, no verso 4 e 5. Pode ler pra gente, Ele vai dizer assim, ó, quando encontrares um boi do teu inimigo ou um asno perdido, devolverás. E quando vires o asno daquele que te aborrece, prostrado debaixo de sua carga, não recusarás a ajudá-lo e auxiliarás a descarregar o seu peso. Então aqui a gente vê a Torá nos ensinando que primeiro a gente tem que ver... Qual o texto, perdão, você pode me... É o capítulo 23, verso 4 ao 5. Certo. Se a gente olhar aqui, temos que primeiro analisar aqui. Quando a gente fala inimigo, a gente está lendo no traduzido. E a palavra inimigo, na língua portuguesa, a mesma palavra tem vários significados. É ao contrário, né? E no hebraico aqui existem várias palavras para inimigo. Então a gente tem que primeiro analisar qual inimigo está citado no hebraico. Né? Porque existem, por exemplo, os inimigos do povo, que são um outro nome, por exemplo, esse inimigo. Às vezes as pessoas vão confundir, tá, mas se a gente tem que ajudar o inimigo, então por que o que Saul fez lá quando ele poupou a vida do rei lá, aquilo não foi considerado uma mitzvah? Porque aquele inimigo era outro inimigo, era o inimigo que mais pra frente... Outro tipo de inimigo. Isso, oprimiria o nosso povo mais pra frente. Isso. Né? E nessa paraxá ele vai dizer um inimigo que é o Tsaar,
É a Aham. palavra ali usada, que seria o inimigo enquanto aquele que nós temos uma rixa. O inimigo entre homem e homem mesmo. Ou seja, inimigo aqui é muito mais alguém com quem você tem uma demanda, Uhum. alguém com quem você tem um desafeto, alguém que você tá brigado. Não é alguém que quer atentar contra a tua vida. É diferente. É alguém com quem você tá ali, um desafeto. E aí no português acaba tudo entrando É. como inimigo. Isso Por confunde falta a de, gente. por falta de palavras, É. né? Você não tem em português o número de palavras suficientes para descrever cada especificidade da língua hebraica. Então ali você tem o inimigo que na verdade não se trata daquele que quer te matar, né? Mas sim um inimigo com quem você tem um desafeto. Uhum. Seria o mesmo inimigo citado em Provérbios, Mishilei, Shlomo Ameler, que é dito o seguinte: quando o teu inimigo cair, não te alegres, para que eu não venha e mude sua sorte, a sorte do inimigo, Uhum. desse com quem eu tenho um desafeto, né? Então a Torá está nos desafiando a um ato de nobreza, né? Ela está nos desafiando a um ato de grandeza, Uhum. porque a maioria de nós, diante de uma situação de desafeto, né, quer mais é que o inimigo se ferre, não é isso? Uhum. Eu não quero nem saber. O objeto dele chegou aqui, está na minha casa. O carro dele, vamos contemporaneizar, o carro dele está comigo. O problema é dele, né? Uhum. Quem mandou ele brigar comigo, etc. E aqui fala que se o burro do seu inimigo, não é o burro do seu inimigo, né? O burro, vírgula, do seu inimigo. O burro do seu inimigo chegar até você, é para você devolver. Uhum. Ou seja, aqui no nível mais simbólico, a gente poderia dizer que o universo e que Deus, através do universo, proporciona a cada um de nós oportunidades Uhum. até de reconciliação. Porque o universo fez com que o animal do meu inimigo fosse aparecer no meu quintal? Uhum. Mas se a gente olhar para uma visão mais sussode, né? Será que aquilo não era também uma forma de retificação? Uma oportunidade de techuvá? Então, muitas vezes acontece isso. Você tem um desafeto, esse desafeto é alguém sobre quem você tem uma dor, e eu não estou falando que você não possa ter essa dor. Uhum. É uma dor justa, essa pessoa te ofendeu. E é o que a Torá vai dizer, que tem que ser desavenças justas. Isso, né? que não é birra, né? Não é birra. Não é birra, são desavenças justas. A pessoa te ofendeu, a pessoa te machucou, a pessoa te prejudicou. Uhum. A pessoa, por exemplo, não te pagou, Uhum. te deu um calote, né? Ou seja, são coisas justas de fato. Mas mesmo assim, chegando a oportunidade de você fazer o que é correto, Uhum. isso está para além de qualquer desavença. Então, ele não está dizendo que você tem que chegar lá no burro do seu inimigo, né? Devolver o burro do seu inimigo e dizer para ele: olha, tá vendo? Tá vendo como eu sou grande? Até isso eu fiz pra você. Até isso. Não é isso que a Torá está dizendo. A Torá está dizendo que você tem que devolver. Como isso vai ser compreendido é uma outra questão que os sábios vão discutir. Eu indico, para coisas como essa, eu sempre indico o tratado do Ilhot Deot do Maimônides, que vai falar sobre a ética, né? Uhum. Sobre o temperamento dos homens, não é isso? De como o homem também lembrando que tirar desforra é proibido pela Torá. Desforra seria Vingança. Uhum. Eu não posso tirar desforra, eu não posso me vingar. Uhum. Tá? Então, porque a vingança me pertence, diz o Eterno. E diz um filósofo: a vingança nunca é plena. Ela mata a alma e a envenena. Exatamente, como diria o filósofo. Então, assim, não dá para olhar para a Torá sem antes entender que a Torá está nos desafiando a um entendimento ético. Eu vi recentemente alguém falando, né, sobre a comparação que existe entre o Código de Hammurabi e a Torá. Uhum. E essa pessoa dizia, de uma maneira muito infeliz, que o Código de Hammurabi era superior eticamente do que a Torá, o que não é verdade.
Pelo contrário, né? Se você pegar o Código de Hammurabi e comparar com os preceitos da Torá, você vai ver que o Código de Hammurabi era um código baseado na lei de Talião, né? E baseado na vingança. O que ele faz contra você, você faz contra ele. É a outra visão do olho por olho, dente por dente, né? A gente sabe que na Torá, olho por olho, dente por dente, está falando de leis de compensação. Compensação, mas tem um outro nome para isso, indenizatórias. De indenização. Se um escravo for mutilado, você tem que pagar a ele uma indenização de acordo com olho por olho, dente por dente. O preço de olho, o preço de dente, haviam valores determinados, né? Quanto aquela parte do corpo que foi ferida vai afetar o trabalho dele. Vai afetar o trabalho dele. Isso é dado nessa paraxá. É dado nessa paraxá. É a paraxá do olho por olho, dente por dente. Então, assim, é diferente do Código de Hammurabi, e não trouxemos aqui hoje o Código de Hammurabi, mas se você olhar para o Código de Hammurabi, você vai ver que ele era uma lei muito mais vingativa. Então a Torá é considerada, mesmo historicamente, independente da questão religiosa, a Torá é considerada uma lei superior eticamente do que o Código de Hammurabi. Tá? Por exemplo, a Torá vai dar aos escravos direitos que o Código de Hammurabi não dava. A Torá, perto do Código de Hammurabi, seria considerada um documento revolucionário. Quase como as reivindicações dos movimentos socialistas. Seria chamada socialista, perto do Código de Hammurabi, que é um código bem diferente, bem mais ofensivo e bem mais baseado em castas, onde as pessoas inferiores, socialmente falando, tinham quase nenhum direito. E a Torá vai dar direito e vai tirar da inferioridade as pessoas de determinadas classes sociais. Então ela vai dificultar, muitas vezes, até o modelo de sociedade que já existia, provocando e desafiando aquela civilização a mudar o seu modelo social. Porque, vamos entender uma coisa, a Torá, vou dizer aqui para minha câmera, a Torá não instituiu escravidão. A escravidão, ela já existia como modelo servil de trabalho da época. Ela começa a dar direitos a quem não tinha nenhum. Ela cria os primeiros CLT. Ela começa a dar direitos a quem não tinha nenhum direito. E detalhe, a Torá deixa margem para atualização. A Torá, eu vou deixar de dizer de novo, olhando aqui para a minha câmera. A Torá deixa margem para a atualização. Porque lá no livro de Deuteronômio, capítulo 17, vai dizer: quando uma lei for difícil em juízo, você levará aos juízes daqueles dias. Então a Torá já previa que os tempos mudariam, a sociedade humana mudaria e novas leis ou novas interpretações precisariam ser adicionadas ou mesmo reinterpretadas ou até retiradas, que é o caso da escravidão. Os rabinos tiraram a escravidão. Simplesmente proibiram a escravidão, mesmo a Torá regulamentando a escravidão. Eles entenderam que a Torá regulamentava um modelo de trabalho vigente à época. E eles entenderam que aquele modelo de trabalho não era mais vigente do ponto de vista da ética. E sabe quando é que isso aconteceu? No período anterior ao Segundo Templo. Nossa, antes da era escravagista do mundo mesmo. Exatamente, eu estou falando de 2000 anos atrás. Na era talmúdica, os escravos já não existiam. Então, olhando para esse ponto, olhando para um ponto histórico, né, da Torá, a Torá ela está muito na frente da sociedade que a gente conhece hoje. Da sua época. Enquanto a Europa foi considerar a escravidão um crime e foi abolir a escravidão ali em meados do século XIX, tá? Lá a Inglaterra foi uma das primeiras, depois os Estados Unidos e por fim aqui no Brasil. Isso aconteceu em meados do século XIX, tá? Há movimentos desde o início do século
17, ali, Revolução Francesa, instituição da República, né? Beleza, fim do século XIX, no Brasil, 1888, 13 de maio, né? E detalhe, né? Aquela abolição escravacional ali foi uma abolição muito mais muito mais do ponto de vista da vantagem econômica que representava a mudança de modelo servil, né? Do modelo de escravagista para o modelo de empregados, do que exatamente uma benfeitoria. Porque logo após a libertação da escravidão, não houve uma reparação para que aquelas pessoas pudessem ter um futuro digno. Né? Por isso que hoje a comunidade negra brasileira, ela reivindica essa reparação. E eu acredito que ela seja justa, porque quando os escravos negros foram libertados lá em 13 de maio de 1848, eles ficaram todos desempregados. E aliás, olhando para a história do Brasil, rapidamente, né? Lá em 13 de maio, quando eles foram libertos, nem todos realmente os escravos da época sabiam o que fazer, porque eles estavam acostumados a morar na casa de alguém e trabalhar ali. E aí é dito que foi daí que foi criado, começou a desigualdade social brasileira, que foi criada as favelas, porque eles não sabiam para onde ir. Exatamente. Entendeu? Então, assim, há sim uma reparação a ser feita a uma parte da sociedade brasileira que ajudou o Brasil a se desenvolver, né, em um modelo escravagista, né? Então, assim, é terrível isso. Nós estamos aí mais de 1.500 anos depois de que o povo judeu já tinha essa visão. Por quê? Porque o povo judeu foi escravo. E é isso que a gente não pode se esquecer. Nós fomos escravos. Todos os anos, em Pessah, a gente canta: escravos fomos na terra do Egito, né? Avadim Aminu Ainu. Não, Avadim, a outra música, que é escravo fomos Bemisraim Ainu, que é escravos fomos na terra do Egito. Raino, Avadim Raino, Ata Bemehorim, Avadim, Ata Bemehorim. Nós fomos escravos na terra do Egito, e porque fomos escravos, a Torá nos convoca, nos desafia e nos leva à compreensão de que ela está apenas começando a mudar os rumos de uma civilização inteira que inspirará a civilização humana. Quando a gente entende que o povo judeu é chamado de reis e sacerdotes, isso não é uma designação uma designação de diferenciação social, civilizacional ou mesmo humana. Mas é como se o povo judeu, a partir da experiência que alega ter tido no Sinai, obtivesse dessa experiência e desse contato divino com o qual afirma ter tido, uma responsabilidade de influenciar o mundo. E é por isso que é dito que nós seremos luz para as nações. E como é que o povo judeu é luz para as nações? Quando for dito pelas nações, como está escrito na própria Torá. Porque dirão sobre vós: que povo é esse que possui leis tão justas? Então, essas leis que a Torá nos traz, os 613 mandamentos, aqui as 54 mitzvot de Mishpatim, é apenas o início. Eu não acredito que as mitzvot de Mishpatim, ou mesmo as 613 mitzvot da Torá, sejam suficientes para mudar o mundo por completo. Mas com a ajuda dos sábios, a derivação disso e a aplicação disso em cada tempo, isso sim
é uma forma de que essas leis possam influenciar o mundo para melhor. Então é isso que a gente vê aqui. A gente vê um conjunto de mitzvot que desafia o povo judeu a se tornar referência de uma justiça que até então ainda não havia sido praticada entre os seus, né? E a gente vê também ali, a Torá, ela não é só um código e a história do povo judeu, né? Ela é também o nosso... realmente, como você disse, um código para a humanidade. Ali ele vai dizer, por exemplo, quando você falou do olho por olho, dente por dente, ele vai dizer sobre essa remuneração, e aí, como eu disse, os sábios vão dizer sobre o quanto aquilo importaria, né? E aí vai nos deixar uma dúvida bem interessante nisso. Tá, então se eu perder o meu braço, por exemplo, em um trabalho, deveria ser pago a remuneração por o quanto aquilo me faltaria no meu trabalho. E aí nos deixa uma pergunta: o quanto vale a vida humana? Porque e se eu morresse? Teria uma remuneração também? Sim, havia uma indenização. Para a família. Qual seria o preço quanto custa? Não, a vida não tem preço. Exatamente, essa é a pergunta. Mas o sustento de uma família tem preço. Né? Então não é a vida humana não pode ser paga. A vida humana só pode ser paga com outra vida humana. Então, se ela foi uma questão de assassinato, então aquela pessoa era condenada à morte. Né? Agora, se não foi assassinato, se foi acidental, ou se a pessoa morreu por algum outro motivo, bom, aí dependendo do caso, se houver, tem que ver se há ou se não há direito indenizatório. Então, esse direito indenizatório recai se houve culpa, né? Não necessariamente dolo, né? Então, há uma diferença entre dolo e culpa, né? O dolo é quando há intenção. A culpa é quando não há intenção, mas há culpa. No caso de dolo, a pessoa era condenada à morte. No caso de culpa, ela não era condenada à morte, né? Agora, existe atualmente na lei brasileira aquilo que é dolo eventual, que é quando uma pessoa não tem a intenção objetiva de matar, mas ela assume o risco de matar. Por exemplo, uma pessoa que dirige embriagada está assumindo o risco de atropelar alguém e esse alguém vir a morrer. Então, isso é chamado de dolo eventual. E a Torá vai trazer essas questões, por exemplo, na questão do maquê. O maquê é um chamado parapeito, né? O parapeito. Quando você constrói uma laje, um terraço, você obrigatoriamente, pela Torá, você é obrigado a construir um maquê. É construir um parapeito para proteger as pessoas de cair. Isso é um caso de dolo eventual. Uma pessoa que não constrói um maquê, ele está assumindo o risco de que alguém caia do seu terraço. Entendeu? E é uma coisa interessante que a Torá já ia prevendo isso antes de muitas legislações, né? Isso me lembra não só o caso real, como a série da Boate Kiss. Isso. Que pegou fogo, né? Isso. E aí tem aquela cena na série, aliás, recomendo você assistir, tem na Netflix. É uma série que vai contar, em forma de série, não de documentário, a história da boate, daquela noite. E aí o pai da menina, protagonista da série, ele levanta na hora do juramento e diz: quando uma pessoa acaba acidentalmente cortando a mão de seu companheiro, isso foi acidental. Agora, quando um dono de uma boate, que tem limite para 500 pessoas, coloca 4.000 jovens dentro dela e aceita que uma banda use fogos de artifício externos em um ambiente interno com coisas inflamáveis ao redor, ele assumiu o risco da morte. Exatamente. É isso aí. Isso se chama dolo eventual. E aí a Torá já tem, tanto no ponto de vista literal, quanto do ponto de vista derivativo, porque a Torá ela é literal, em termos de mitzvot, e ela é derivativa, porque a partir do princípio de uma lei, eu posso tirar diversas outras leis. E aí que é importante, é engraçado a gente ver como alguns movimentos, né, pseudo-judaicos são tão
contra aquilo que eles chamam de leis rabínicas, né? Não fossem as leis rabínicas, seria impossível, tá, que muitas das leis pudessem ser implementadas nos dias de hoje, tá? Na verdade, são as leis rabínicas que nos permitem derivar, a partir das 603 mitzvot, leis que as 603 mitzvot não contemplam objetivamente. Então, ela é a base jurídica para a criação de diversas outras regulamentações, regulações e até mesmo leis, né? Eu queria falar dos 4 guardiões. Fala aí. Que está aqui na terceira aliá, você pode ler para a gente? Está na terceira aliá, qual terceira aliá, verso 6º do capítulo 22. Os 4 guardiões. Vamos ler aí, verso 6º em diante. Quando um homem der a seu companheiro dinheiro ou objetos para guardar, e eles forem furtados de sua casa, se for encontrado o ladrão pagará o dobro. E se não for achado o ladrão, chegar-se-á o dono da casa aos juízes para ser julgado, e jurará que não meteu mãos na propriedade de seu companheiro. Isso, continua. Sobre toda coisa de delito, sobre boi, asno, cordeiro, vestidos ou qualquer coisa perdida, que disser é isso, virá a causa de ambos aos juízes. E aquele a quem condenarem os juízes pagará o dobro a seu companheiro. Bom, então olha só. Vou ler na minha versão aqui. Se o ladrão não é encontrado, o dono da casa será levado aos tribunais. E aí, entre parênteses, e se ele foi desafiado pelo dono a jurar que não pôs a mão na propriedade do seu próximo, e então ele está isento de pagar uma compensação, já que não foi pago pelo seu serviço. Qual serviço? De ser guardião. Entendi. De ser guardião, tá? Em todo caso de desonestidade, quando jurar, seja envolvendo um boi, um jumento, um cordeiro, uma roupa, ou qualquer coisa que fora perdida, e se uma testemunha diz, esta aqui é a mesma coisa que você jurou dizendo que não estava em sua posse, ambas as partes litigantes devem ser trazidas aos juízes, e a pessoa que os juízes declararem culpada deve então pagar dupla restituição à outra. Então esse é o primeiro guardião. O que é o guardião aqui? O shomer, né? O guardião é aquele que detém a posse de algo que não é seu. Entendeu? Ele detém a posse de algo que não é seu. Então, se você deixa um objeto comigo, e aqui a expressão é dinheiro ou artigos, aqui, versículo 6º, dinheiro ou artigos, vai falar que iten ish el rehu, né, que é o seu próximo, kesef ou kelim, ou seja, dinheiro, prata ou recipientes. Objetos, recipientes, copo, um recipiente, ele deixou com você. Se uma pessoa dá a outra dinheiro ou artigos para guardar e não lhe paga por seus serviços, eles são roubados da casa da pessoa que os mantém. Então, se o ladrão é encontrado, ele deve fazer dupla. Se o ladrão é encontrado, ele deve fazer dupla restituição usual para o dono. Ou seja, o ladrão devolve 2 vezes, no caso de dinheiro e no caso de objeto. Isso não está ligado a boi e outra coisa, que o ladrão rouba diretamente do dono, porque aí para boi ele vai pagar 4 vezes, vai pagar vai pagar 5 bois, e no caso da ovelha vai pagar 4 ovelhas, né, ou carneiros, animais miúdos. E aqui ele fala que é aquilo que está no poder de alguém. Então o primeiro guardião é aquele que guarda aquilo que não é seu. Então isso é um cuidado que a Torá está nos colocando. Aquilo que não é seu, ele tem uma cerca. Essa cerca é invisível. Eu não posso usar
aquilo que não é meu. Qualquer uso que eu faço daquilo que não é meu é roubo. Uhum. E qual é a cerca? Qual é a cerca do roubo? A cerca do roubo é a cerca da permissão. Se eu deixei você usar, você pode usar. Se você me deixou usar, eu posso usar. Se você não me permitiu, eu não posso usar. Eu não posso fazer uso de algo que não é meu sem a devida permissão. Ainda que eu seja guardião daquele objeto. Eu entreguei a você uma determinada coisa, ela está na sua mão. Você tem a obrigação de me devolvê-la. Se você quiser, você não é obrigado a ficar com aquilo que é meu. Então, o guardião é um serviço. Ou seja, eu posso cobrar pelo uso que eu faço, pela guarda que eu tenho de um determinado objeto. Tudo que está em minha mão e não me pertence está sob minha guarda e, portanto, sob minha restituição. Eu só vou ser isento de restituir a você, inclusive uma taxa além daquela que você me deu, caso eu tenha sido realmente roubado. A vítima também daquele roubo. Mas é muito comum que esse roubo possa ter sido combinado. Aí vem as derivações rabínicas. Então, por isso ele fala que ele deve ser levado ao tribunal. Deve ser averiguado. Esse tribunal que está aqui é o tribunal que aqui não está citado, né? Mas é dos nossos dias, né? Até porque hoje em dia existe um negócio chamado... Pequenas causas? Não, me lembrei agora quando você falava danos morais. Isso. Então, tipo assim, se eu te dei alguma coisa para você guardar e você perdeu, ou, por exemplo, questões de trabalho, qualquer coisa assim, você não deve me pagar só o meu prejuízo. Você me paga um valor a mais por danos morais. Ou seja, por aquela vergonha, por exemplo, que aquilo possa ter me proporcionado. Exatamente. Né? Ou por aquela falta, ou o quanto aquela falta me afetou também. Embora os Batimidim e o Sanhedrin não esteja em ofício atualmente na lei judaica, os Rabanim continuam julgando causas nas comunidades onde isso tem peso. Aliás, eu acho que é bom o Ravi, tu explicar sobre a questão do Beit Din, porque todo mundo fala, mas se o Beit Din não tá mais em vigência, por que as sinagogas têm Beit Din? Vamos deixar bem claro. Os Batim Din das sinagogas são instrumentos de decisões que o Rav ou o líder da comunidade utiliza para questões da própria comunidade. Esses Batim Din só têm valor na comunidade, mas eles não têm, não exerce direito, como naquela época, por exemplo, ele não exerce poder criminal. Tá? Então, quando é lícito que um judeu leve ao júri comum e não judaico uma questão entre eles, quando a sinagoga não teve como resolver aquela questão. Quando não há o Beit Din não tem essa autoridade. Algumas comunidades judaicas do mundo possuem líderes de tamanha a estatura alárrica espiritual, são os chamados Dayanim, tá? Os chamados Dayanim, que elas se permitem, por exemplo, que casos como esse, descritos aqui, sejam levados a um grupo de Dayanim, um Beit Din de Dayanim, e o que eles determinarem, eles submetem e é feito. O que faz com que não seja necessária utilizar a justiça não judaica. Mas quando se trata de crime, de assassinato, o judaísmo é obrigado, né, a chamar a polícia e de dar conta dar queixa, né, sobre isso. Por quê? Porque os nossos sábios hoje não têm essa autoridade. O templo não existindo, todo juízo é um juízo político. Por exemplo, em Israel, onde existe pena de morte, né,
atualmente, esse crime, ele é julgado não pelos rabinos, é julgado pela corte, pela Suprema Corte israelense, tá? Como aqui no Brasil, tá? Não, só que aqui não existe pena de morte, né? Mas lá existe, assim como aqui, existe diferentes tipos de crime e diferentes tipos de pena, tá? Já na Torá aqui, na vigência da época da Torá, havia inclusive a pena de morte. Não é mais o caso, graças a Deus, mas há de vir um tempo, os nossos sábios dizem, em que as leis da Torá voltarão a estar plenamente vigentes entre nós. Mas quando isso acontecer, é bom que se diga, a presença de Deus também voltará a estar entre nós novamente em toda a sua intensidade. Porque à medida em que a Shekhinah Hashem se ausenta do mundo, também o juízo se ausenta do mundo. Então, quanto maior é a proeminência da Shekhinah no mundo, maior é o exercício da justiça. Então, se por um lado nós não temos a justiça da Torá em vigência, nós também não temos a mesmo nível de presença divina no mundo. Então, a gente acaba sendo julgado por outras instâncias, né? Instâncias de poder não religioso, né? Sim, e isso a gente consegue ver que as pessoas eram geralmente de fora do judaísmo. Eu sei porque já vi gente falar isso pra mim, perguntando sobre o que era o judaísmo e dizendo, provavelmente, o judaísmo então é uma seita, porque ele vive fora das legislações, ou eles têm as próprias legislações, então isso dá a entender que eles vivem fora da lei mundial. E aí eu digo não. Porque na verdade o povo judeu ele é um povo que tem uma própria religião, que tem a sua própria cultura. É como um povo dentro de um povo, mas que ainda segue as leis de onde eles estão aplicados. Vamos deixar bem claro que aquilo que se chama de judaísmo se define como religião, se define como civilização, se define como filosofia de vida, né? Então, para que a Torá esteja em vigência, o templo precisaria em vigência em sua totalidade, né? O templo estar construído, o Beit Din, os Batim Din oficiais deveriam existir e o Sanhedrin deveria estar no exercício de seu mandato. E mesmo na época em que o Sanhedrin estava no exercício do seu mandato, há um trecho talmúdico que diz o seguinte, que um Beit Din que condena 1 em 100 é um Beit Din assassino. E um Beit Din que condena 1 em 1000 ainda é um Beit Din assassino. Ou seja, para que alguém seja levado à pena capital, à pena de morte, eram raríssimos os casos. Raríssimos os casos. Mas havia. Mas era raríssimos os casos. Então, assim, o judaísmo, ele é uma referência ética hoje. O Estado de Israel é regido por leis judaicas, mais ou menos, é regido pelas leis judaicas, porque as leis judaicas elas estão diretamente ligadas à própria constituição do país, né? Mas assim como no Brasil, Israel tem sua constituição atualmente, os Estados Unidos e todos os países, né? Então, as leis da Torá elas continuam vigentes nos dias de hoje no que se refere ao conceito ético que ela representa, mas ela está limitada pelas ações daquilo que a gente está em vigência hoje e não está em vigência, né? Vamos dizer assim, né? Sim, e aí tem outras partes bem interessantes que dava pra gente dar uma passada aqui. Eu nem consegui ler os 4 guardiões, lemos só um guardião, só bem rapidinho. Tá bom. A outra é a pessoa que dá ao seu amigo um jumento, um cordeiro, um boi ou qualquer outro animal. Depois ele fala... se uma pessoa pede emprestado um animal, né? Aí já não é a pessoa que pediu para ele guardar, mas ele que pediu emprestado. E depois a questão do aluguel. Então são os 4 tipos de guardiões, não dá tempo da gente falar. Sim, mas você ia falar o mesmo o mesmo conceito, né? O verso 23 ainda, na quarta aliá, tem umas coisas interessantes aqui. A primeira delas, então, é sobre a maledicência, ali no verso 1º. Não dará, vou ler aqui para vocês, não des ouvido à maledicência, não acompanhes o mal. O texto é? Verso 1º do capítulo 23. Tá. Não aceites falso relato. Não des maledicência. E aí aqui eu queria dar um pequeno comentário
Porque quando a gente olha a maledicência, isso me lembra de um tratado, de uma parte, né, do Kitsu Shulchan Aruch, que diz sobre o ato da maledicência, né? Uhum. E ele vai dizer que essa maledicência não é só aqui, como ele, por exemplo, diz, não acompanhe o servo, aquele que faz servir o falso testemunho. Uhum. Então ele não é só, a maledicência não é só mentiras, né? Ele também se encaixa na Lashon Hará e em todo o conceito da Lashon Hará. Uhum. E é engraçado aqui porque a Lashon Hará, ela sempre teve ali meio que escondido em algumas parashiot, né? Então aqui dá da Lashon Hará. E lá na frente, quando Miriam morre, Miriam morre também, graças a Lashon Hará. E no Kitsu Shulchan Aruch Não, morre não. Miriam fica leprosa. leprosa. E por causa- depois é curada. E depois é curada. Não morreu por causa disso, não. Então, É bom, Mas- vamos deixar claro. mas a Lashon Hará é dita no Shulchan Aruch. E o Shulchan Aruch vai dizer, por exemplo, que a Lashon Hará, ela não é aquele ato apenas falado, né? A Aham. Lashon Hará, ele vai dar a visão ortodoxa, mas dá pra gente puxar uma coisa remes disso, que seria a Lashon Hará enquanto mental. Então, se eu penso o mal daquela pessoa, eu também posso estar enviando energias negativas para aquela pessoa. Exatamente. E aí, bom, aqui está falando de vários tipos de coisa. Então nós temos a Lashon Hará, que é a chamada maledicência, que é tudo aquilo que eu falo de alguém e que é mal. Tá? Existem algumas situações muito específicas em que eu posso falar de alguém ou para salvá-la, ou para corrigi-la, ou para prevenir alguém de seus atos. Nesse caso eu posso falar, tá? É um dever até. Agora, tirando esse caso, aleatoriamente eu não estou autorizado a fazer Lashon Hará de ninguém. Agora, existe a Lashon Hará, que é tudo aquilo que é mal, mesmo que seja verdade, e existe o falso relato, que é mais grave ainda. Porque, aliás, como diz o salmista, né? No Salmo, ele que a gente reza sempre do Mihaish, aquele que dizia sua língua do mal e cujos seus lábios não pronunciam falsidades. Exatamente. E palavras dolosas, palavras com culpa, ou palavras com má intenção. E aqui é só que a Torá aqui está colocando no capítulo, no verso 1, não aceites falso relato. Então aqui o pecado recai sobre quem ouve. Ouvir Lashon Hará é também aceitar a Lashon. É como você, mas quem me subornou foi o cara. Mas você aceitou o suborno, então você Exato. também é cúmplice. Ele também é cúmplice. Então aqui é pecado ouvir Lashon Hará. Uma pessoa que faz Lashon Hará por você, você não pode ouvir. Tem que tampar o ouvido, pedir que ela pare, sair de onde ela está. É proibido ouvir Lashon Hará. Se você ouviu, você já cometeu um pecado. Ouvir é pecado. Mas foi ela que falou. E eu ouvi ela falar. Você está errado. Porque se ela não tiver para quem falar, ela não vai falar. Então, ouvir é pecado. E aí continua. Não junte forças com uma pessoa perversa para ser uma testemunha corrupta, que é dar falso testemunho contra o próximo. Não sigas a maioria para fazer o mal. Eu ia também dizer sobre isso, porque liga também no Salmo 1, a roda dos escarnecedores. Isso, Salmo 1. Ou seja, não seguir a maioria para fazer o que é mal. O fato da maioria estar concordando com algo que é errado não te autoriza a concordar. Você não deve seguir a maioria para fazer o que é mal. Como minha mãe sempre diz, né? Se seus amigos fossem jogar da ponte, você vai jogar também. Não dê honra, isto é, preferência ao mais pobre ou a homens, ao mais pobre aos homens em seu pleito. Ou seja, você não pode conhecer face diante do juízo. Não importa se a pessoa é pobre e se a pessoa é rica. Ela não pode ser julgada nem porque é pobre e nem porque é rica. Ela deve ser julgada de acordo com o contexto objetivo da questão. Se você encontrar o jumento do seu inimigo, isso a gente já falou, né? No verso 9 ali tem um negócio legal. Não oprimirás o peregrino, porque peregrinos fossem na terra do Egito. Então ele fala o guer, porque ele fala pra gente se colocar no lugar dele, né? Então, por exemplo, não julgarás aquele que está chegando ao seu meio, né? Vamos supor, uma pessoa que vai fazer techuvá. Você foi uma pessoa que fez techuvá, aí você ficou no judaísmo por um tempo, chegou outra pessoa na sua oportunidade para você fazer techuvá dela. Não a julgue, porque você também foi
essa pessoa. Então por exemplo, no caso ali de você também foi peregrino na terra do Egito, não julgues o peregrino, pois os peregrinos fostes na terra do Egito. E também dá pra gente ligar, não julgues o pobre por sua pobreza, porque pobres também fostes na terra do Egito. Exatamente. Então aqui, ó, não oprimam o estrangeiro, aqui entre parênteses na minha, convertido, pois vocês também sabem o que é se sentir um estrangeiro, uma vez que vocês foram estrangeiros no Egito. Então, o povo judeu deve entender que a sua jornada no mundo começa como aved, como escravo, e como guerreiro. Inclusive, isso quem disse foi o nosso pai Abraão, quando ele foi comprar a cova de Marpelá, ele falou: eu sou como peregrino entre vocês. Por favor, me venda essa terra para que eu enterre a minha morta. Em outras palavras, o tratamento que se deve dar a alguém que se achega ao povo, seja ele já convertido ou em processo, ou que deseje se unir a nós, deve ser um tratamento de honra e não um tratamento de descaso. Nós devemos receber bem o estrangeiro, devemos dar a ele o direito de ser um de nós, caso os seus propósitos sejam de fato sinceros. Então, não oprimir o estrangeiro é mais do que fazer o mal a ele, mas o simples fato de deixar de dar a ele o direito de se achegar, por exemplo, de iniciar um processo de guiur entre nós e de ser aceito como entre nós, e lembrando que após ele se converter, ele não deve ser tratado com diferença. Pelo contrário, os sábios dizem que ele deve ser dado a ele a honra, e que a honra de um guer é maior do que a honra de um tzadik, porque ele escolheu ser um de nós. Ser um de nós. Ele escolheu, então a honra dele é maior que a de um tzadik. Ele deve ser tratado com honra, com carinho, com respeito, com pertencimento, com acolhimento. E por quê? Porque agora ele é como um de nós e a mesma lei haverá. Não haverá diferença. A mesma lei haverá para o natural da terra ou o estrangeiro que peregrinar entre nós após ele ter passado pela circuncisão, né? Acredito que o nosso tempo já esteja um pouco já estamos quase acabando aqui. Mas a gente podia, eu sei que talvez esse tema será falado no Shabat agora, mas a gente podia tentar dar uma pinceladinha, porque a Parashá ela termina com justamente como eu comecei dizendo aqui no podcast, com Moshe subindo fazer as novas tábuas. E aí vai dizer sobre os anciões que comiam e bebiam na presença divina. É legal. O que a gente pode falar sobre isso? Bom, sem dar tanto spoiler, né? Mas assim, Moshe sobe a montanha juntamente com Yehoshua e Aharon e os anciãos. E é dito que Hashem aparece num trono e num estrado de safira. A gente já entendeu, já falamos na paraxá anterior, que isso é uma metáfora de que Deus tem sua natureza celestial revelada ali no Sinai. Ou seja, foi uma experiência de fato grandiosa. Ele não falou apenas da escuridão, mas ele falou também através do seu trono de safira, que foi uma imagem que Moshe viu, os anciãos viram, mas enquanto isso acontecia, os anciãos comiam e bebiam. Apatia. E isso fala do quanto a gente é capaz de ver o divino, de discernir o divino, de discernir o lugar onde estamos e o momento em que estamos vivendo. E é terrível quando nós já perdemos essa capacidade. Nos tornamos apáticos. Espirituais. Nos tornamos apáticos. A gente já não discerne o que significa estar na presença do divino, né? Por exemplo, durante as preces, durante a leitura da Torá, durante a ministração dos estudos de Torá, diante dos shiurim, ali é uma manifestação, ainda que simbólica e ainda que relativa, da presença divina. E a gente muitas vezes está distraído, né? Está envolvido com nossas próprias demandas pessoais. Então, isso é algo grave, né? Que a Torá
tenta nos ensinar o quão é grave não discernir o momento e o lugar aonde estamos ou quando estamos vivendo ali aquela experiência. Bom, a gente está chegando aí já ao final. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até aqui. Logo mais, daqui a pouquinho, nós teremos o nosso Kabbalah de Shabbat, a Arvit de Shabbat e a Derashá de Shabbat. Que o Eterno possa abençoar você grandemente. More Davi, por favor, suas considerações aos nossos internautas. Gostaria de agradecer a todos pela a sua audiência, de ter acompanhado conosco mais um episódio do nosso Torah Talk, hoje vendo a Parashat de Mishpatim, e esperamos vocês daqui a alguns instantes com o nosso Kabbalah de Shabbat, serviço também de recebimento do Shabbat e serviço de Arvit de Shabbat e também no Derashá, e convido você a nos seguir em nossas redes sociais, tanto no nosso Instagram quanto no nosso TikTok, cujos links estão aqui na descrição desse vídeo, e também o link para o nosso canal do Spotify, onde lá no Etzheim Podcast você terá acesso a todos os nossos últimos episódios, tanto do Torah Talk quanto do Etzheim Podcast, e na semana que vem, incluindo este e o podcast também dessa semana. Agradecemos vocês e Shalom Lekulam. É isso, e eu quero também convidar você que está por ocasião da gravação desse programa e da audiência desse programa nessa data, que você vá abaixo do nosso vídeo e participe do nosso encontro no Nordeste nos últimos dias aqui de fevereiro, primeiro dia de março. As datas estão ali relacionadas. Clique lá, saiba mais como participar. E que o nosso canal agora também está, esse nosso novo canal, também está organizado por playlists ali na folha de rosto do nosso no painel. Já na capa do nosso canal, você tem ali todos os vídeos que já foram e que ainda serão transmitidos. Então nós estamos organizando isso, já ali está parcialmente organizado. Os vídeos que estão nesse canal e que ainda serão transmitidos estão organizados por playlists. Você já pode entrar em cada vídeo e marcar para que o YouTube lhe notifique quando ele começar, e assim você vai aumentando a audiência e o engajamento do nosso canal. Esse canal que mais do que nunca precisa da sua audiência, do seu engajamento, para que ele possa crescer e possamos entregar essas mensagens de Torá a cada vez mais pessoas. Que o Eterno abençoe a todos vocês, lhe dê um Shabbat Shalom, e por enquanto, Shalom Lekulam, paz e plenitude a todos, Shabbat, Shalom, Umevorach. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים, יחד